As viagens de Baco levam-nos nesta emissão até à região do Dão. Bom, ali temos bons vinhos e temos uma boa fatia de queijo da Serra da Estrela para os acompanhar. Nesta emissão vamos falar-vos hoje de Carregal do Sal, Nelas, Penalva do Castelo, Tábua e Viseu. E vamos começar com Carregal do Sal. Fica situado entre as Serras da Estrela e do Caramulo, tendo como fronteiras naturais, a norte, o Rio Dão e a sul, o Rio Mondego. Esta é a coragem que define um povo. Estas são as paisagens que moldam os nossos horizontes. Estas são as nossas tradições. A nossa cultura. O nosso modo de vida. Os nossos sabores. Estas são as marcas de uma longa história. Uma história que merece ser partilhada. Estes somos nós. Carregal do Sal. Nos 20 anos da gastronomia como património cultural e imaterial, Carregal do Sal apresentou como destaque a alheira de pinhão. A alheira de pinhão leva carnes de porco, de aves, de novilho e entre outros ingredientes, onde se inclui também, daí o nome, o pinhão. E porquê o pinhão? Porque este município tem uma imensa mancha de pinheiros mansos e, portanto, aquilo que em alguns locais se chama o ouro branco
é muitíssimo aproveitado, nomeadamente para esta especialidade. Neste enchido que tem sinais evidentes de influências da alheira, para além dos pedaços de carne, sente-se, portanto, também o sabor e a textura do pinhão. Foi criado há 6 ou 7 anos por uma empresa, exatamente para conseguir apresentar um produto que não pode ser ainda considerado tradicional, mas diria que daqui por 20, 25 anos provavelmente vai manter-se e aí sim passará a constituir a oferta tradicional de Carregal do Sal. Para harmonizar com a alheira de pinhão, o município de Carregal do Sal propõe o vinha da Fidalga, das castas Alfrocheiro e Touriga Nacional, caracterizado pela fruta fresca e, vejam bem, com um certo aroma de pinheiro. O concelho de Nelas situa-se na margem direita do rio Mondego, que os separa dos municípios de Ceia e Oliveira do Hospital, e na margem esquerda do rio Dão, que o separa do concelho de Viseu. Vamos então até Nelas. Efetivamente, o município de Nelas, em matéria de retoma turística, tem as expectativas que tem relativamente a todas as outras atividades. O município de Nelas sempre esteve muito ligado, historicamente, ao aspecto turístico, também com um grande cariz de desenvolvimento industrial, particularmente desde o final do século XIX, em que começou a passar aqui a linha do caminho de ferro, mas também sempre ligado ao setor vitivinícola. O município de Nelas são 12.500 hectares e cerca de 2.000 hectares são vinha
do vinho do Dão. O município de Nelas também, por aquilo que eu acabei de dizer em termos de desenvolvimento económico, tem uma grande oferta hoteleira. O município de Nelas tem já mais de 800 camas para alojamento. Neste momento encontram-se, não obstante todo o problema sanitário que vimos atravessando, tem em construção 3 unidades hoteleiras, com uma oferta de quase mais de 200 camas, sendo uma delas uma oferta hoteleira de grande qualidade em Santar, na Casa das Fidalgas, projeto esse que está também ligado a um grande outro projeto de âmbito turístico, que é o Jardins de Santar, que consiste essencialmente na ligação das casas senhoriais existentes em Santar e do aproveitamento dos seus jardins históricos. São casas do século XVII, meia dúzia de casas do século XVII e também a Santa Casa da Misericórdia. Decidiram quebrar o jardim, quebrar os muros entre os jardins, e existe um projeto em construção, esse projeto do Jardim de Santar, sobre o qual temos grande expectativa relativamente à Vila de Santar. Temos também uma grande promoção e ligação às termas, e agora aos percursos pedestres, um deles nas Caldas da Felgueira, mas também nos Moinhos, em Senhorim, e, além desse circuito pedestre, estamos associados com outros municípios que também têm moinhos na rota dos Moinhos de Portugal, e, além disso, também Santar também com outro circuito pedestre. É habitual dizer qual é o produto típico da região da Beira Alta em termos gastronómicos, e é difícil dizer porque são todos os produtos. É o cabrito, é todas as carnes ligadas ao frango, à cabidela, ao porco, aos torresmos, à doçaria. Toda a gastronomia da Beira Alta é ela própria típica gastronomia apelativa. O cartaz de referência em termos turísticos e em termos de atratividade do território do município de Nelas, que tem constituído mais um evento em termos da região, até que propriamente o município de Nelas, de facto tem sido a Feira do Vinho do Dão, e que para este ano vai já para a sua 30ª edição. No dia 3, 4 e 5 de setembro, portanto, no primeiro fim de semana de setembro, na sexta, sábado e domingo, a primeira sexta, sábado e domingo do primeiro fim de semana de setembro deste ano, nos moldes que têm constituído de facto uma grande feira da região, onde também é evidenciado, para além do vinho do Dão, também o facto de pertencermos à região demarcada do queijo da Serra da Estrela, que nelas pertence, e, portanto, é sempre um ponto alto de atratividade em termos turísticos. Esse fim de semana, hotelaria, casas particulares, reuniões de amigos, encontro de negócios, empresas sediadas em Nelas que trazem os seus stakeholders internacionais para conhecer a região. Portanto, é ela própria a feira, de facto, um evento de promoção territorial, sem a qual quer o município, quer a região como um todo, já não pode prescindir. Deixamos aqui um brinde ao desenvolvimento dessa região vitivinícola e da cidade de Pinhel, que consiga, de facto, na sua estratégia e no desenvolvimento das ações que promovam aquele que é um dos produtos da excelência para a atração turística de Pinhel, das regiões vitivinícolas, mas de Portugal como um todo. Um brinde, por isso, a Pinhel. E agora convido-vos a ficarem mais um pouco connosco para verem algo do muito que podem ver quando visitarem este município do Dão. Muito obrigado.
A gastronomia do concelho de Nelas está naturalmente influenciada pela região de Dom Lafões. São pratos que se podem destacar: o pato à moda da beira, o entrecosto cozido com feijões e grelos e também a caldeirada de cabrito. Naturalmente que nesta região não pode faltar o pão de mistura, de centeio ou mesmo a broa de milho. Não pode faltar também o queijo da Serra da Estrela, de resto comum aos 5 municípios da emissão de hoje. Com base em receitas antigas, Nelas apresenta-nos também doçaria como o leite creme, o arroz doce, o pudim de requeijão ou o pudim de pão e as papas de milho, entre outros. O azeite é igualmente um produto em destaque neste concelho. O território vitivinícola de Nelas conta com mais de 2 dezenas de produtores, a maioria deles com atividades relacionadas com o enoturismo, portanto, a merecer uma visita. Penalva do Castelo é um território de terrenos férteis de regadio, graças aos rios Dão, Coja, Ludares e Carapito. Vinho, queijo da Serra e maçã bravo de Esmolfe fazem uma trilogia de excelência. Das penhas situadas na margem do Rio Dão, nasceu uma vila por descobrir. Uma terra invadida por águas que correm nas veias e escolhem Penalva do Castelo para seu coração. Os batimentos fortes nos sulcos criaram as mais belas raízes, estirpes que deram lugar a plantas e frutos. Vinhas que sorriem ao ver o sol e que são protegidas pelo manto das serras envolventes. Os ingredientes estavam reunidos para que das uvas colhidas no outono nascesse um vinho de distinção. O vinho do Dão. Um vinho com personalidade própria, corpo redondo, consistência aveludada e aroma delicado. E como em todos os ciclos da vida, o vinho envelhece, mas distingue-se, pois o faz uma forma nobre e harmoniosa. Por entre os traços rasgados pela força do caudal, nasceram montes e terrenos singulares, que deram origem a dádivas da natureza. Pomares intermináveis, com árvores que carregam um fruto único e tão apreciado por todos. Uma maçã que nasceu para o mundo em Esmolfe e é inspirada na bravura de quem a colhe. Doce, sucosa, macia e de aroma intenso. Características inigualáveis que levam o homem a autenticá-la como origem protegida. Nestas mesmas terras, onde o homem e o animal combinam harmoniosamente, nasceu mais um produto autêntico. As mãos do homem ordenham as ovelhas ao cair da noite, ou de manhã bem cedo, e levam até si o melhor queijo Serra da Estrela. Um produto distinto e que desregra os sentidos de quem o prova. Uma trilogia da excelência que é saboreada 365 dias por ano, mas que emerge em feiras que fazem de Penalva do Castelo um destino de eleição. Neste território cheio de vida, existem locais fascinantes. Paisagens onde a natureza mantém-se intocada e onde o olhar descansa. Lugares únicos que cortam a respiração de um ar puro e leve. Um paraíso único que lhe oferece as condições mais desafiantes para a prática do desporto. Percursos naturais lajeados de acentuada antiguidade e que outrora foram percorridos por peregrinos em busca de territórios espanhóis. Porém, a corrida não fica por aqui. Ganhe fôlego e comprove a importância que outrora esta vila teve. A sua história pode ser vivida em edifícios imponentes, em sítios onde a arte combina com a obra da criação. Onde é possível passar bons momentos e descobrir o que de melhor se faz e se prova. Mas o verdadeiro brilho deste território nasce dos olhos de quem o habita. De gentes trabalhadoras e acolhedoras, que entrelaçam o passado com o presente e esculpem o futuro. Pessoas que tocam no coração com melodias de encantar e desfilam simpatia
por quem os visita. Criaturas vibrantes que emanam juventude. Penalva do Castelo convida. Tenha uma experiência inesquecível. De facto, com os casos a diminuírem na região, Penalva do Castelo, há cerca de um mês que não tem qualquer caso do Covid, vai permitir que aqueles que nos visitam ganhem confiança, nomeadamente os nossos vizinhos espanhóis, que vinham diariamente aqui a Penalva do Castelo, entre 60, 70, 80 hóspedes no Hotel de Charme Casa da Ínsua, que foi descoberto pelos espanhóis. Penalva do Castelo tem aquilo que eu designo a trilogia da excelência, que é o queijo Serra da Estrela de Penalva do Castelo, a maçã Bravo de Esmolfe de Penalva do Castelo e o vinho do Dão da região de Penalva do Castelo. Ou seja, Penalva do Castelo possui um microclima derivado de ser banhado pelos 4 rios, o Dão, o Coja, o Carapito e o Lodares, que torna o verão mais suave e o inverno menos agreste. Este microclima permite que se crie aqui em Penalva do Castelo um bom vinho do Dão. Eu sou suspeito em afirmá-lo, mas refiro-me aos prémios que têm conseguido as adegas de Penalva do Castelo nos concursos internacionais. Também surgiram no final do ano anterior um complexo designado as Eiras do Dão, que foi a recuperação de umas palheiras que antigamente eram utilizadas para esse serviço, casas em granito que serviam para armazenar o cereal e a palha, foram transformados e hoje são pequenas casas que dá para agregar ali pequenas famílias. Estão neste momento 12 em funcionamento, o que permite trazer a Penalva do Castelo inúmeros turistas. Penalva do Castelo, outrora, era dominado, digamos assim, por 3 ou 4 famílias brazonadas, que seriam os Albuquerques da Casa da Ínsua, os Menezes, os Magalhães da Casa de Goje e a Casa Coutinho, bem no centro da Vila de Penalva do Castelo. Portanto, nós temos quedas de água magníficas, temos parques que são de uma beleza natural apreciada por todos. Eu refiro nomeadamente a Mata da Senhora de Lourdes, que é uma réplica à Santa Lourdes de França, porque tem o rio Coja, à semelhança do rio que existe em Lourdes, tem uma nascente de água natural, tem uma gruta artificial e uma capela mandada erigir pelo fidalgo da Casa de Ínsua, o Manuel de Albuquerque, que em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, pela cura da mãe que teve um acidente no ano de 1907 em Paris. Portanto, são atrativos que não podemos dissociar da paisagem rural, dos solares que existem em Penalva do Castelo. Enfim, será uma ocasião que o turista tem para vir a Penalva do Castelo, apreciar estas maravilhosas paisagens, os solares e, obviamente, sempre como pano fundo, a trilogia da excelência para degustar e fazer aqui uma jornada de enoturismo em Penalva do Castelo. Eu estou convencido que no segundo fim de semana de outubro teremos todas as condições para realizar a Feira da Maçã Bravo de Esmolfe nos mesmos moldes que foi feita no ano anterior, nos anos anteriores, e a Festa da Castanha e do Vinho em Pindo
também temos condições para que em novembro, por ocasião de São Martinho, se realizem estes 2 eventos. Eu quero aqui desejar os maiores sucessos ao vinho do Dão e, naturalmente, à cidade de Pinhel, onde vai ser realizada a próxima cidade do vinho. E, ao mesmo tempo, também dar os parabéns à Associação Municipal dos Produtores de Vinho, porque tem sido o motor, a alavanca, para que o vinho de Portugal tenha tido o maior sucesso no estrangeiro. Entretanto, fiquem com mais algumas imagens numa visita, por enquanto virtual, a Penalva do Castelo. Já... Falar-vos em Penalva do Castelo é inevitavelmente falar da maçã Bravo de Esmolfe. Esta variedade terá aparecido na aldeia de Esmolfe, uma aldeia deste concelho, naturalmente, há cerca de 200 anos. Trata-se de um fruto com polpa branca, macia, suculento, doce e com boas qualidades gustativas, um aroma intenso, certamente que se recordam quando as compram, agradável e muito interessante. É colhida a partir da segunda quinzena de setembro, conserva-se no frio entre 4 a 5 meses e, infelizmente, nesta altura é difícil de encontrar, mas estamos quase em setembro. Este é também, como já referi, um dos concelhos produtores do queijo da Serra da Estrela. E agora vou mesmo ter que servir-me da cábula para vos falar de deitar da ferrada para um tacho onde é amornado, moer o cardo, pular a coalhada, o acincho e a empresga. Estes são termos, entre outros, que vai encontrar no site da Câmara Municipal e que vale a pena consultar para perceber um pouco melhor a enorme tarefa que vai desde a colheita, desde a ordenha do leite até ao queijo chegar ao nosso prato. A produção de vinhos garante uma grande variedade e também a qualidade dos vinhos do Dão para acompanhar o queijo e as outras especialidades que aqui vos referi. Tábua está localizado entre os terrenos das Serras da Estrela, Lousã, Bussaco e Caramulo, o que lhe confere uma cota acentuadamente planáltica. Vamos então subir até Tábua. Elogiar a iniciativa da AMPV, destas viagens de Baco, dizer que sobre essa questão da recuperação turística, económica e pós-pandemia, ou durante a pandemia, teremos que alavancar, obviamente, os nossos territórios, concretamente aqui com o nosso município. Estamos muito esperançados porque, neste âmbito, as coisas estão a correr bem, tanto do ponto de vista em termos daquilo que tem sido os casos, a redução do número de casos, como também da vacinação, o que nos permite, nós, município, em parceria com os outros parceiros turísticos, começar a alavancar aquilo que é o nosso território. Portanto, começamos já a pensar também naquilo que é a abertura de todas, desde a restauração à parte turística, dos hotéis, das ofertas também que estão inerentes a esse efeito turístico, para que as pessoas possam vir em segurança e possam ter confiança naquilo que é a visitação do nosso concelho.
E neste momento temos uma grande oferta da carta gastronómica que permite aos visitantes experimentar deliciosos petiscos, desde do bucho aos pratos que estão inerentes a isso mesmo, a tibornada, a chanfana, os torresmos, o queijo de Serra da Estrela, o vinho do Dão, e portanto os restaurantes estão preparados também para oferecer esses mesmos pratos. As unidades turísticas estão abertas já com toda a segurança para receber as pessoas e está a ser desenhado também aquilo que complementa esta parte da gastronomia, que também é uma boa oferta enoturística no âmbito também desta área. E, portanto, os produtores do Conselho de Vinho do Dão, porque Tábua pertence à região demarcada do Vinho do Dão e à região demarcada também do queijo Serra da Estrela, estão sempre abertos também para receber todos os visitantes. Como não é só o visitante ter estas experiências gastronómicas e enoturísticas, poderá também percorrer os nossos percursos pedestres, onde temos dividido em três áreas, portanto o caminho do xisto, ou PR1 de Tábua, que é experimentar os caminhos do xisto, temos o PR2, que está também inerente desde o Rio Cavalos ao Mondego, o PR3 que vai também visitar aquilo que designamos da Rota das Pontes e alavancar uma estratégia também da cima região de Coimbra, no âmbito das grandes rotas, que é a Grande Rota do Alvo e a Grande Rota do Mondego. Ainda assim, o município de Tábua está empenhado também em promover e fez uma nova candidatura a outro percurso, portanto o Trilho de Val de Gaios, mais para os praticantes da prática do BTT e, portanto, leia-se, digamos assim, uma visitação a Tábua, uma experimentação do nosso concelho com a parte da gastronomia, da parte também onde se insere, obviamente, o vinho do Dão e depois também uma atividade física e uns percursos pela natureza que estarão sempre recheados de paisagens lindíssimas no nosso concelho. Pois bem, sabemos que há dois tipos de eventos, né? Aqueles eventos que efetivamente, como já foi referido, tivemos que cancelar e que estamos a redescobri-los e alavancá-los para que haja uma nova experimentação, uma nova visitação dos eventos de forma diferente, como a Tábua de Queijos Sabores da Beira, que tivemos que dar só uma pequena amostra do evento, do certame, todo ele direcionado para a parte da gastronomia, da oferta enoturística e também do queijo da Serra da Estrela e, portanto, nesse aspecto redefinimos esse evento e criámos as boxes na Arenda da Beira e também o mundo rural, em que tem os produtos desde o azeite ao queijo, ao chouriço e ao vinho, em que as pessoas possam visitar o nosso concelho recebendo estas boxes em sua casa. Portanto, esse é um tipo de evento que tivemos que redefini-los. Portanto, está a decorrer desde 25 de abril a 25 de junho o Cross João Brandão, onde espera-se que tem vindo a participar de forma faseada vários participantes que depois ficam no nosso concelho para poder usufruir do mesmo. Está agendado o Moto Rally, temos também para 17 e 18 de junho, um evento com a Cuca Roseta no âmbito de 25 de junho e também uma definição de videomapping, onde vamos falar sobre os nossos e os vossos valores pela cultura, um sprint enduro, um concerto com o Paulo Carvalho, a Academia Artística do nosso município, o Corpo Polifónico de Tábua, o Rally de Tábua, e depois temos todos os domingos, esse sim já está a decorrer há algum tempo, aquilo que é visitação ao mercado municipal, onde o turista pode experimentar todos os nossos produtos e toda a nossa gastronomia. Um brinde a Pinhel, então, como cidade do vinho, um grande abraço para Pinhel, aqui das terras de Tábua, e, portanto, um brinde a Pinhel e um brinde ao vinho, e à AMPV. No território do concelho de Tábua, mais uma vez para além do queijo da Serra da Estrela, temos o bucho à moda de Tábua, a chanfana, e na doçaria o chouriço doce, a tigelada, o arroz doce e o doce de abóbora. Chamo a vossa atenção para os torresmos cozinhados em vinho. São uma delícia. Carne e gordura de porco, naturalmente, é isso que constitui os torresmos, que ficam em vinhadalhos de vinho tinto, como o título sugere. Mas atenção também à farinheira doce. Leva carne de porco, farinha, açúcar, pão, exatamente. O açúcar é a diferença. Vale a pena também provar, por ser diferente e por ser muito bom também, por ser muito agradável.
Em Vila Nova de Oliveirinha, neste concelho, há uma tradição relacionada com uma festa onde são distribuídos os carolos. Os carolos são é uma papa, digamos assim, feita com farinha de milho. Há quem chame o arroz doce dos pobres. Vale a pena também saber um pouco mais e, quem sabe, passar no próximo ano por Vila Nova de Oliveirinha. Em Tábua foi fundada a Confraria do Medronho devido à existência de uma considerável mancha de medronheiros. Já agora, referir que também em Vila Nova de Oliveirinha foi criada a Confraria dos Carolos. Quanto aos vinhos, nos tintos de Origa Nacional, Rufete, que também se chama Tinta Pinheira, Alfrocheiro e Aragonês, a que também chamam Tinta Roriz. Nos brancos, a Bical, a Cercial, a Malvasia Fina, ou Arinto do Dão, e o Encruzado são as castas que mais se destacam nos vinhos deste concelho. E vamos terminar as viagens de Baco de hoje com uma visita a Viseu. Viseu tem uma posição central em relação ao distrito de que é sede e também conta certamente para a qualidade dos seus vinhos e outros produtos com o facto de ter uma grande extensão de solos graníticos. E vamos agora falar com o almoxarife da Confraria Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco. Estamos a falar de sabores do Dão. Comigo está José Ernesto. José Ernesto, pode começar por falar-nos um pouco da Confraria? Ok, quero em primeiro lugar agradecer imenso o vosso contacto que nos fizeram
e estar convosco e poder também testemunhar um pouco o que é o nosso trabalho na confraria e dar, portanto, alguns elementos que podem ser importantes para a divulgação daquilo que é a nossa riqueza gastronómica. Portanto, a nossa confraria foi fundada em 2002, portanto, em Viseu, tem o nome de Grão Vasco porque tem a ver com o grande pintor viziense Vasco Fernandes, tem várias arcas, portanto, inseridas, desde o Hilário, também outro viziense, desde, portanto, o Aquilino Ribeiro, são os nossos principais mentores da nossa confraria. A confraria, portanto, tem os respectivos órgãos, como qualquer outra confraria, e os seus grandes objetivos da confraria é precisamente divulgar a nossa riqueza gastronómica, pois Viseu tem um excelente património em termos de gastronomia, com restaurantes de excelência e onde se pode degustar um dos melhores pratos, ou dos melhores pratos que há, agora que é um pouco barrista, de Portugal. Pronto, é este mais ou menos o trabalho da confraria, que vai desenvolvendo quer o aspecto cultural, como disse, as publicações de livros de grandes autores portugueses, de grandes autores vizienses, quer também a parte gastronómica que a gente divulga a nossa região. Participámos já em diversos eventos, quer regionais, quer nacionais, quer internacionais, já tivemos em vários canais da televisão, e pronto, e é assim que nós estamos trabalhando em prol desta confraria, que tem neste momento mais de 400 confrades, só em Portugal, e depois temos outras confrarias, que mais tarde falarei sobre a nossa internacionalização e sobre as confrarias que temos espalhadas pelo mundo. José Ernesto, eu sei que um dos livros publicados foi sobre as sopas, uma componente importantíssima da gastronomia de todo o país, mas particularmente dessa região. Mas o que é que, para além das sopas, o almoxarife nos pode sugerir? Enfim, não dá tempo para tudo, mas há algumas sugestões gastronómicas dessa região. Pois, nós fizemos durante muito tempo, todos os anos, o Festival das Sopas, portanto, que era apoiado pelas várias instituições e com a colaboração dos restaurantes locais. Esse evento, chegámos a ter entre 50 a 60 restaurantes que se faziam representar e as pessoas iam degustar ao longo de cada uma das mesas onde estavam as sopas de cada restaurante, sopas diferentes, e portanto a sopa, como diz o povo, é a tranca da barriga, não é? E portanto era a partir desses elementos que nós publicámos livros, fizemos 10, 12 publicações ligadas só a nível de sopas e dos anos que a gente fazia. Temos parcerias com a Inatel, temos parceria também com outra gastronomia dos Enópolis do Dão e também com a nossa Associação Comercial de Viseu. Nós, como sabe, o nosso prato de honra da região de Viseu é o rancho, à moda de Viseu, que é um cozinhado feito nas aldeias e que eu falo até por minha própria casa, onde a minha mãe fazia, na altura das vindimas, para dar ao pessoal que vinha trabalhar e que constava, portanto, do grão de bico, da massa curta, da cebola, da couve, dos restos que havia na salgadeira do porco. Como sabem, antigamente os frigoríficos eram as salgadeiras, né? Onde se guardava o porco que se matava em novembro, dezembro, e que ia ficando ali resguardado durante o ano todo, e na parte final, portanto, as salgadeiras eram limpas, portanto, e era metido tudo numa grande panela de ferro, né? E que levava esses produtos, portanto, que tinham na arca do sol, como é óbvio, não era a arca frigorífica na altura, não havia, e bem como também, pronto, outros produtos regionais que havia na altura, que aliás, que ainda hoje já, que era a galinha e o coelho, que misturavam tudo, e que o pessoal depois comia num grande alguidar, geralmente um alguidar muito vermelho, de barro, onde alguidar esse que serviu também em tempos para pôr as carnes da chouriça, que ficavam a adivinhar, portanto, para fazer depois o seu enchimento. E, portanto, havia também um grande prato muito bonito, que era um grande restaurante, um tipo de Viseu, que era ali junto da Sé, e que era o arroz daquele produto da Gavia nas Serras, da carcaça. E depois a para começámos a evidenciar mais outros pratos, e hoje vamos tentando recordar e vamos tentando, junto dos restaurantes, impulsionar, portanto, as nossas tradições, para quem nos visite fique, portanto, com o gosto e o sabor do gosto bem evidenciado. Ou seja, e sempre tudo acompanhado pelos bons vinhos do Dão.
Claro, e como é óbvio, é tudo bem acompanhado pelos nossos celebérrimos vinhos do Dão, não é? Nós temos imensos produtores em Viseu, temos vinhos de excelência, já têm ganho prémios a nível nacional e internacional e que são muito apreciados em todo o mundo. Por exemplo, ainda hoje vamos ter um jantar no Hotel Dom Vasco, a partir das 19h30, onde vai estar presente o embaixador da Coreia do Sul, que é a sua intenção poder portanto, comprar vinhos aqui da região e outros produtos agrícolas para serem mandados para a Coreia, e vai estar connosco, a quem nós convidamos alguns produtores da região para ele degustar os nossos vinhos e amanhã possivelmente fazer a sua encomenda junto às entidades, junto dos produtores, não é? Dizer que já estiveram entre nós vários embaixadores, desde o embaixador do Brasil, do Moçambique, de Angola, também do Iraque, dos Emirados Árabes, também da Suíça, já estiveram junto de nós também, e outros mais, que agora não me ocorre falar, e que já também estiveram aqui em Viseu, onde a gente lhes dá geralmente o título de comendadores, e que ficam também ligados à nossa confraria com os seus comendadores, os seus divulgadores, no seu país, daquilo que é as nossas artes e tradições e da nossa gastronomia de Viseu. José, para terminar, um breve comentário à internacionalização da confraria, que no fundo é a internacionalização dos produtos gastronómicos e vínicos da região. Sim, é fundamental também eu falar nesta parte, porque nós iniciámos este projeto em 2009. Como sabe, nós temos uma grande comunidade no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, mas sobretudo no Rio, e estabelecemos um protocolo com a Casa do Distrito de Viseu no Rio de Janeiro, portanto que toda aquela gente é oriunda da região de Viseu, e constituímos uma confraria. Em 2009 foi feita a primeira internacionalização, depois a partir daí fizemos outra confraria em Toronto, na Casa das Beiras de Toronto. Depois temos mais duas, uma em Zurique e outra em Sierre, na Suíça. Temos mais uma outra em Manaus, no Brasil, portanto, onde o Sr. Cônsul também, que foi ele o fundador da nossa confraria, tem desenvolvido uma ação enormíssima na projeção das nossas culturas, da nossa gastronomia. As pessoas vibram, ficam felicíssimas por vestirem a nossa capa, por estarem connosco, por poderem degustar o que é a nossa gastronomia, o que é a nossa região, porque há gente que são oriundos da região de Viseu, mas nunca nasceram com os seus avós, os seus pais, mas alguns nunca visitaram a sua terra, e para eles sentem a alegria e o prazer de falar de Portugal e sobretudo da região de Viseu. Viseu sabe bem, nós sabemos bem. O município de Viseu tem feito nos últimos anos uma particular aposta na área da gastronomia. Pela variedade, pela quantidade, vou mesmo ter que servir-me ainda mais da minha cábula. Entrecosto com chouriço e grelos, cozida à portuguesa, cabrito assado e vitela assada à moda de Lafões com arroz de carqueja, em alguma da oferta eu diria que mais ou menos conhecida. Depois, também muito conhecido, mas nem sempre associado a Viseu, está o rancho. O rancho à moda de Viseu. Nasceu em tempos de guerra entre liberais e absolutistas no Regimento de Infantaria número 14. A urgência em garantir a alimentação dos soldados
levou o cozinheiro a confeccionar os ingredientes que encontrou na despensa. Era preciso arranjar comida, estavam em guerra, não podiam sair para novos abastecimentos, então vai-se à despensa e mistura-se, confecciona-se todos os ingredientes que se encontram. Carne de galinha, porco e vaca, enchidos, grão de bico, batatas, macarrão e couves, e surgiu assim uma comida encorpada e calórica que garantiu a resistência dos militares nas refregas com os inimigos. Nos doces, o destaque vai para o viriato, um doce em forma da letra V, em homenagem ao mítico herói com este nome. Há quem diga que teve origem em pasteleiros que foram de Lisboa para Viseu há coisa de 50 anos. Outros afirmam ser uma receita viziense, criada por uma senhora da cidade, e a confeitaria Amaral registou e segue esta mesma receita. Mas também recomendo que, se não conhecem, experimentem as castanhas de ovos, que são outra especialidade doceira que dá nome à gastronomia oferecida por Viseu. Que se refere ao vinho em Viseu, sugiro que tomem atenção à próxima edição da Festa das Vindimas, uma celebração da identidade vinheira, não apenas de Viseu, mas de toda a região. Mas também eventos como os vinhos de inverno, nos espaços do Solar do Vinho do Dão, inspirados nos salões de vinho franceses. Também uma iniciativa a não perder. E já agora, dizer-vos que em Viseu tem sede a confraria Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco, que defende naturalmente a gastronomia e o vinho de toda aquela região. Nas viagens de Baco de hoje tivemos os vinhos do Dão e também o queijo Serra da Estrela. Na minha opinião, sempre em fatia. Enfim, mas cada um coma como quiser. Na próxima semana também podemos comer de faca e garfo, mas há quem goste de algumas partes pegar à mão. Estou a falar do leitão da Bairrada, naturalmente acompanhado pelos fantásticos espumantes daquela região. É lá que vamos estar e é para lá que vos convidamos a que nos acompanhem na próxima semana na região da Bairrada.